Revelado, o incrível encontro de um CEO com a Cinderela do lixo que transformou tudo em 30 dias, São Paulo pulsava ao ritmo frenético dos negócios, e no coração dessa selva de concreto estava Tomás, um jovem CEO que parecia ter tudo, sucesso, status e um futuro brilhante. Mas tudo isso desmoronou em um piscar de olhos. Um escândalo. Um erro que manchou sua imagem e afastou investidores, deixando-o à beira do colapso. O peso do fracasso seguia como uma sombra, e a pressão o afundava cada vez mais em um mar de ansiedade. Ele se sentia preso em um beco sem saída, angustiado e sem saber qual direção tomar. Um dia, em meio a essa crise interna, Tomás decidiu se voluntariar em uma ação comunitária na periferia da cidade. Era sua última tentativa de reconectar-se com valores que havia abandonado ao longo dos anos. Aquele dia, no entanto, seria muito mais do que ele poderia imaginar. Ao chegar à comunidade, uma explosão de cores e sons fez seu coração disparar. O cheiro de comida caseira misturava-se ao som de risadas de crianças brincando. Era a vida pulsando, bem ao contrário do ambiente estéril e impessoal do escritório que o sufocava. Foi nesse cenário vibrante que ele conheceu Clara, uma catadora de lixo de 28 anos, mãe solteira e artista. Clara transformava o que muitos consideravam lixo em verdadeiras obras de arte, e seu olhar brilhava como se carregasse todos os sonhos do mundo. Tomás a viu trabalhar com suas mãos calejadas, moldando pedaços de plástico em formas surpreendentes. O que era para muitos desespero, para ela era arte. Conforme conversavam, Tomás percebeu que, por trás da superficialidade do seu mundo de negócios, havia um ser humano perdido. Clara, com seu sorriso sincero, lhe mostrava a beleza da resiliência. Ele sentiu uma conexão inexplicável. Era como se, naquele momento, as barreiras entre eles estivessem desmoronando. Tomás sentiu que o seu coração, que estava congelado pela ambição, começava a derreter. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Tomás e Clara decidiram unir forças, criando um projeto que valorizasse o trabalho dos catadores e promovesse a reciclagem. Era algo muito além de simples negócios, era uma maneira de humanizar profissões invisíveis para a sociedade. À medida que o projeto crescia, a luz que irradiava de Clara iluminava o caminho que Tomás buscava. Mas não demorou para que a elite paulista reagisse. Preconceitos e críticas surgiram como tempestade, colocando em risco tudo o que haviam construído. Tomás enfrentou um dilema angustiante, o desejo de reerguer sua carreira ou ser fiel aos princípios que aprendia ao lado de Clara. Quando um novo escândalo relacionado à vida de Clara estourou, ele se viu diante de uma escolha aterradora. O que fazer quando seu coração gritava por justiça e sua mente sussurrava ambições? A tensão estava no ar, e Tomás precisaria decidir se continuaria o caminho que já conhecia ou se abriria mão de seu ego por algo maior. A pergunta ecoava: até onde você iria por quem realmente ama? E nesse mar de incertezas, uma ligação inesperada mudaria tudo, revelando uma verdade sobre Clara que poderia selar seus destinos para sempre. O que ele faria agora? A história estava só começando. A ligação chegou em um momento de desespero. Tomás olhou para o celular, a tela brilhando com o nome Marcos, seu ex-sócio e agora alguém que parecia ser parte de um passado que ele lutava para deixar para trás. As palavras ecoavam em sua mente: você não pode confiar nessa mulher, Tomás. Ela é só uma catadora de lixo. Ele hesitou. A voz de Marcos era uma melodia familiar que o puxava de volta à sua antiga vida, aquela que ele queria esquecer. Mas ao olhar para Clara, a mulher que havia transformado sua percepção sobre o mundo, sentiu um calafrio. Clara estava com as mãos sujas de tinta, ferramentas de reciclagem ao seu redor, cercada por crianças que a veneravam como um ídolo. A verdadeira artista, ali, transbordando paixão. Desculpe, Marcos. Não posso ajudá-lo agora, Tomás respondeu,
encerrando a chamada e sentindo a pressão do que poderia ser uma traição aumentando em seu peito. Ele sabia que qualquer movimento em falso poderia derrubar todo o projeto que tinham construído juntos. O peso da decisão estava prestes a quebrá-lo, mas não poderia deixar que os medos do passado dominassem. Clara se aproximou, a luz do sol filtrando entre as árvores e refletindo em seu sorriso. O que aconteceu? Perguntou, enxergando a tensão no rosto de Tomás. Ele hesitou, mas a sinceridade no olhar dela o fez desabafar. Foi Marcos. Ele tem se metido na nossa vida, tentando me puxar de volta para o tipo de negócios que deixei para trás. Tomás sentiu o coração apertar ao falar. Ele não queria perder mais tempo falando sobre o homem que havia se tornado sinônimo de sua queda. Clara suspirou e respirou fundo, como se suas palavras tivessem o poder de acalmar as águas agitadas de sua mente. Tomás, o sucesso de um projeto não se mede apenas em números. Se você está aqui por mim e pelo que estamos construindo, devemos enfrentar isso juntos. As palavras dela ressoaram, mas a insegurança ainda o consumia. Ele se lembrou da primeira vez que entrará em contato com Clara e como as ideias delas eram tão diferentes de tudo que ele conhecia. Era um reflexo da luta dela, de uma nova forma de enxergar o mundo. Aos poucos, o eu egoísta dentro dele começou a se desvanecer. Ele decidiu que aqueles dias de esconderijo deveriam ficar no passado. Sequências de risadas e cores vibrantes ao redor dele o faziam perceber que havia algo palpável e extraordinário no caminho que escolhera ao lado de Clara. Mas a elite estava de olho. O escândalo que surgiu na vida de Clara estava prestes a ser utilizado como uma arma, e Tomás sabia que precisava agir. Precisamos de um plano, disse ele, sua voz firme. Não podemos deixar que as mentiras nos destruam. O que você precisaria para nos proteger? Clara refletiu, e após um momento de silêncio, sorriu com a determinação que o fez esquecer sua própria dúvida. Precisamos mostrar ao mundo a nossa verdade. Vamos organizar uma exposição de arte. Uma celebração da beleza do que fazemos, do que somos. O lixo transformado em arte. Os olhos de Tomás brilharam. Era uma maneira de transformar a narrativa, de resgatar a dignidade não apenas de Clara, mas de todos os catadores que lutavam por um lugar ao sol. Aquela ideia era um sopro de esperança, um meio de resgatar não só a imagem de Clara mas também a dele. Mas a ação que tomariam não viria sem riscos. Enquanto pensavam nos próximos passos, uma sombra se aproximava, uma figura que eles nunca esperavam encontrar ali. Alguém que tinha o poder de arruinar tudo de uma vez. Tomás sentiu a adrenalina percorrer seu corpo. Ele sabia que a luta estava apenas começando e que a verdade poderia ser mais complexa do que pareciam. E essa figura misteriosa tinha tudo para alterar o curso de suas vidas. O que realmente escondia sobre Clara? A resposta estava prestes a ser revelada. Os passos firmes de um homem ecoaram na rua de paralelepípedos. A figura emanava uma mistura de autoritarismo e confiança. Era Vitor, um repórter investigativo conhecido por escavar verdades incomodativas e que tinha uma obsessão inexplicável por Clara. Ele não era apenas um jornalista, era um predador disfarçado de profissional. Tomás testemunhou o momento em que Vitor se aproximou, a expressão certa de quem já tinha a história pronta. Ele percebeu os olhares curiosos das crianças trabalhando ao redor. Enquanto Clara falava animadamente sobre a ideia da exposição, a atmosfera mágica do lugar estava em perigo. Tomás! Gritou Clara, atraindo sua atenção. Olha só! Tem algumas crianças querendo aprender a fazer arte reciclada. Isso é tão bonito! Mas a energia estava mudando. Tomás voltou os olhos para Vitor, que sorriu de maneira condescendente, a câmera pendurada no pescoço como um caça-fotos pronto para disparar. Ela não é apenas uma catadora de lixo, não é? Disse Vitor, com um tom provocador. Esse é o seu grande projeto, não é? Reflexão social, arte, todo mundo adora uma boa história de superação. Tomás tenso respondeu. O que você quer, Vitor? Só a verdade, meu amigo. Estou aqui em busca de uma história. A urgência de Clara em transformar o lixo em arte pode ser mais impactante do que você imagina. E claro, uma história como essa não fica apenas na rua, não é? Ele piscou, como se compartilhasse um segredo que só ele conhecia. Clara se aproximou, percebendo a tensão entre os dois,
mas mesmo assim continuou confiante. A verdade é que estamos tentando mostrar que beleza pode surgir de onde menos se espera. Estamos aqui para inspirar. Sua voz tinha um timbre forte, quase desafiante. Vitor deu um passo à frente, mantendo seu olhar em Clara. Inspirar ou manipular? Essa é a questão. Você sabe que pode ser vista como uma heroína, mas também como uma mulher que se aproveitou de oportunidades. Que está montando um circo a partir de lixo. Tomás sentiu o coração acelerar. As palavras de Marcos voltaram à sua mente. Ele estava em uma encruzilhada. Defender Clara significaria entrar em um caminho cheio de espinhos. Você não pode transformar tudo isso em uma manchete sensacionalista, protestou Tomás, sua voz subindo um pouco. Mas acaso não estamos vivendo em tempos onde as verdades são moldadas por narrativas? O que você me diz, Tomás? O que acontece quando o mundo descobre que sua musa tem um passado? Que ela pode ser mais do que uma artista, mas também uma mulher ferida. Enquanto a conversa se intensificava, Tomás olhou para Clara. Ele via a paixão em seu olhar, a determinação que a tornava única. Ao mesmo tempo, o receio de perder tudo parecia esmagá-lo. Vitor tinha um jeito de fazer as coisas parecerem muito mais complicadas do que realmente eram. Eu conheço Clara de verdade. E ela é muito mais do que você pode imaginar. A afirmação brotou em Tomás, passando pela primeira vez como um grito de defesa. Aquela era a mulher que ele decidirá apoiar, não importando os riscos. Vitor pareceu satisfeito com a provocação. Ótimo! Então, vamos ver essa verdade, Tomás. Porque uma exposição é uma coisa, mas a história por trás dela, isso é o que realmente importa. Não é? Um silêncio pesado se instalou. Tomás percebeu que precisava agir rápido, antes que as palavras de Vitor se transformassem em uma tempestade. O medo começou a se misturar com a expectativa. Clara precisava saber o que estava em jogo, e que ele estava disposto a proteger seu sonho. Clara, precisamos ter uma conversa, disse Tomás, seu olhar sério. Tem algo em relação ao passado que precisamos discutir antes que tudo isso comece. O brilho nos olhos de Clara vacilou um momento. Sobre o que, Tomás? Sua voz carregava uma vulnerabilidade que o fez sentir um aperto no coração. Era como se a fragilidade do momento tivesse preenchido o espaço entre eles de um jeito que, se não fosse cuidado, poderia desmoronar tudo. As palavras que viria a pronunciar não seriam fáceis. Ele sabia que a verdade que guardava tinha o potencial de mudar tudo entre eles. Uma revelação, talvez, que não seria apenas uma conversa, mas um divisor de águas. E o que seria isso, senão um último sopro de esperança em meio a tanto caos? Um silêncio pesava no ar, denso como nuvens prestes a cuspir a tempestade. Tomás olhou nos olhos de Clara, tentando encontrar as palavras que não ficariam presas em sua garganta. A pressão estava ali, escorrendo entre eles como um fio tênue que poderia se romper a qualquer momento. Clara, eu sei sobre o seu passado, ele começou, a voz trêmula. Sobre as coisas que você enfrentou. E eu não sei como isso vai impactar o que você está construindo aqui. As crianças ao redor deles pareciam absorver a atenção, seus olhares curiosos e preocupados se alternando entre os adultos. Ela franziu o senho. O que você quer dizer com isso? O que há para saber? A força que antes brilhava em sua voz estava agora temperada com um toque de medo. Ela não queria acreditar que algo em sua história pudesse ser uma fraqueza, uma fenda em sua armadura. Se eu contar, Vitor pode usar isso contra você. Ele vai torná-lo a manchete de amanhã. As palavras saíram em um fôlego longo, como um desabafo. A ideia de ver Clara exposta ao mundo de uma maneira que a humilhasse a corroía por dentro. Clara mordeu o lábio, claramente lutando com suas próprias lembranças. Tomás, eu não sou o que era. Transformei minha vida. Cada pedaço desse lixo que toco é uma parte de mim sendo ressignificada. Ela gesticulou para as crianças, que estavam agora segurando suas criações brilhantes de arte reciclada. E se Vitor tentar desvirtuar isso, eu não vou deixar que me definam mais. Olhando para ela, Tomás percebeu que havia uma armadura visível e uma fragilidade invisível. Ele queria apoiá-la,
mas sentia que suas próprias inseguranças ameaçavam essa vontade. Eu só quero que você esteja segura, Clara. Você merece que esse projeto seja um reflexo do que você é agora. E se o que eu sou agora também faz parte do que eu fui? O olhar dela desafiador, mas com um toque de dúvida. Todos temos um passado, Tomás. A arte que fazemos é feita de experiências, de dores e alegrias. Se Vitor seguir em frente com isso, não será o fim. Tomás respirou fundo. Ele admirava a coragem dela, mas ao mesmo tempo, seu coração se apertava. Mas o passado pode ser um fardo, Clara. E eu não quero que o mundo olhe para você de forma diferente. A mobilização das crianças recuou um pouco, a conversa começa a se desenrolar diante delas como uma cortina que se abre para um drama. Clara se aproximou, a expressão suavizada. E se o verdadeiro peso fosse o que esconder? Nunca se esqueça do que sou agora. E que eu não preciso carregar sozinha essa carga. Enquanto as palavras dela pairavam no ar, Tomás se sentiu perdido em uma tempestade interna. Ele conhecia Clara por fora, mas quanto dela ele realmente compreendia? Ali, sob o olhar rigoroso de Vitor, ele se deu conta de que poderia ser mais um fantasma de seu passado em vez de um herói do presente. Precisamos da verdade, Clara. O que quer que isso signifique para você? A intenção estava clara, um compromisso não só de apoio, mas de compreensão mútua. O desafio de se abrir era agora o único caminho para reforçar a força do que a unia. Obtendo coragem, Clara finalmente respirou fundo e apertou sua mão. Prometo que vou compartilhar, mas preciso que você esteja comigo. Não posso fazer isso sozinha. Quero que você veja tudo o que sou. A determinação estava gravada em seu olhar. Tomás percebeu que, a partir daquele instante, a verdade poderia não apenas protegê-la, mas também aprofundar os laços que eles estavam começando a formar. Mas antes que ele pudesse responder, as palmas sonoras de Vitor quebraram o clima. Olhem isso, o cerimônia da Cinderela do lixo dando sua volta triunfal. Sua voz ecoou, dominadora e provocativa. Os olhares foram desviados para ele, buscando a expectativa da audiência. Tomás se apercebeu de que o tempo estava se esgotando. Clara precisava de apoio imediatamente, e a pressão sobre ela só aumentava. Mal podia acreditar que ele ajudara a pôr os holofotes sobre o que poderia transformar a vida dela. E enquanto Vitor se preparava para a sua abordagem, Tomás fez sua escolha. Clara, eu estarei aqui, independentemente do que vier. Mas a primeira coisa a fazer é mostrar ao mundo quem você realmente é. Ela sorriu, uma centelha de esperança iluminava mesmo sob a pressão. A tensão poderia ser insuportável, mas era também a oportunidade de uma nova narrativa. Ele sentiu que o momento decisivo estava se aproximando, e, mesmo assim, o que estava por vir poderia desatar mais do que segredos. Assim, enquanto a exibição avançava na direção do clímax, duas perguntas pairavam no ar. Qual seria a verdade que Clara revelaria? E se a explosão da realidade escondida provaria ser mais devastadora do que qualquer um poderia imaginar? O humor de Vitor, como sempre, respirava arrogância. Ele se aproximou com um sorriso que não alcançava os olhos, com o chapéu de palha na cabeça e a gravata ajustada de maneira exagerada. Se preparem, porque dentro de segundos, vocês vão ver uma bela demonstração da arte feita a partir do lixo. As crianças, na inocência de seus olhares, pareciam divididas entre a excitação e o receio. As peças de arte que criaram eram coloridas e repetiam a história de Clara, um ciclo de superação e resiliência. Tomás percebeu que as obras resplandeciam uma beleza crua, que falava mais alto do que a crítica de Vitor. Clara, ele sussurrou, segurando firme a mão dela, você está pronta? É só o que importa agora. Ela respirou pesado, entrelaçando os dedos aos dele. Só quero que eles sintam a verdade que eu transformei em arte. É isso que importa. E, assim, quando Vitor puxou um dos panos que cobriam as obras, a tensão se dissipou gradualmente e um brilho singular tomou conta do ambiente. As peças de Clara se destacaram, cada uma mais vívida que a anterior.
latas de alumínio transformadas em flores, pedaços de plástico em criaturas marinhas, caixotes reconfigurados como assentos vibrantes, tudo ali exalava vida. As risadas infantis e os aplausos suaves de um público admirado se misturaram à confusão de Vitor, que se esforçava para encontrar palavras que correspondessem à sua desilusão. Tomás observou a expressão de Clara mudar de nervosismo para segurança. Como uma guerreira que havia enfrentado tempestades, ali estava ela, pronta para nadar em sua maré de transformação. Vejo que temos aqui a Cinderela do lixo. Vitor anunciou, sua voz ecoando, mas agora com um tom de questionamento. E onde está a história de superação que você promete? As pessoas querem saber, Clara. O que fez você mudar? As crianças pararam e olharam para ela, seus rostos iluminados pela inocência e pela admiração. A pressão crescente estava ali, mas o apoio inabalável de Tomás a envolvia como um manto. Clara respirou fundo, sentindo o peso do que estava prestes a fazer. Vitor, ela começou, a voz firme, a história que você espera não é uma confissão de fraquezas, mas uma celebração das minhas vitórias. Ela se virou, olhando nos olhos de cada criança, transmitindo-lhes força. Cada um de vocês aqui hoje não é apenas uma testemunha do meu trabalho, mas também da capacidade de transformação que todos temos. A arte não precisa da aprovação de ninguém para existir. A indignação na voz de Clara ganhou força, criando uma onda que ressoava no recinto. Tomás sentiu seu coração vibrar. A coragem dela era uma luz que iluminava o espaço, ultrapassando o esforço de Vitor em desmerecê-la. Poderia o preconceito ser desfeito naquele momento? O olhar de Clara não só desafiava Vitor, mas também convidava todos a refletirem sobre suas próprias histórias. Eu sou um reflexo de cada um de vocês, Clara continuou, e as palavras saíram fluidas, como uma melodia. Eu renasci sob as cinzas do meu passado, e quero que cada um aqui saiba que a força fala mais alto do que a vergonha. O lixo que todos nós carregamos pode ser, na verdade, a base de algo maravilhoso. Tomás viu as crianças se erguerem, oferecendo pequenos aplausos, e algo brotou de dentro dele o desejo de apoiá-la ainda mais. Ele se aproximou e, sem hesitar, dirigiu-se à plateia. E agora é a nossa vez de agir. Vamos juntos moldar nosso futuro. Os olhos de Clara se iluminaram enquanto ela olhava, a reconhecida admiração jogando à tona uma nova esperança. Aquela resposta despejou luz onde havia dúvida, unindo a plateia em um momento que transbordava propósito. Mas a atmosfera começou a se transformar novamente. Vitor não havia terminado. Seus olhos tinham um brilho traiçoeiro, e, no fundo de sua garganta, outra pergunta crescia, mais afiada que uma adaga. Qual seria a seta disparada agora? Que parte dessa sua história você ainda está escondendo, Clara? Sua voz era como uma sombra, tentando arrastar Clara de volta ao abismo. Todos os olhares se voltaram, e a sala ficou em um silêncio interrompido apenas pelo leve sussurrar das crianças. Uma expectativa tensa preenchia o ambiente. O que Clara revelaria agora? Ele havia revelado apenas a ponta do iceberg, mas o que estava por vir poderia desatar um turbilhão ainda maior. Clara sentiu o coração disparar. Com cada palavra de Vitor, uma parte dela se despedaçava. O embate era real, e a tensão na sala era palpável. As faíscas voavam, e ela precisava se manter firme. Você acha que pode me diminuir com perguntas sutis? Clara disse, a voz mais forte do que dela mesma esperava. A verdade é que meu passado nunca foi um segredo. Eu sou a soma dos meus erros e acertos, e isso não me envergonha. As crianças estavam em silêncio, atentas. Aquilo era mais do que uma apresentação de arte, era uma lição de vida. Tomás se manteve ao lado dela, encorajando-a com um olhar resoluto, como se dissesse que nada a poderia derrubar. A voz de Clara ecoou na sala, cheia de emoção. Se há algo que eu escondi, é a minha vulnerabilidade. Mas, de um jeito ou de outro, todos nós temos, não é? Cada um de vocês aqui traz suas próprias cicatrizes. E assim como eu, é possível transformá-las em beleza. As palavras dela ressoaram como um canto de esperança, e isso parecia tocar os corações ao redor. Vitor respirou fundo, talvez surpreso com a resposta.
Ele estava acostumado a ser o antagonista da história, sempre aplaudindo sua própria personagem, sempre malhando os sonhos dos outros. Mas ali, diante da força de Clara, ele parecia desestabilizado, e isso deu a ela um ímpeto. E sim, Clara continuou sem hesitar, eu passei por situações que testaram meu valor. Momentos em que pensei que não conseguiria. Mas são esses desafios que me moldaram e, por isso, não tenho vergonha em ser quem sou. As crianças começaram a quebrar o silêncio, com alguns murmurando, uau, outros aplaudindo com entusiasmo. Era a intenção dela que estava permeando o espaço, quebrando barreiras e uns até pulavam de alegria, como se a arte de Clara fosse um convite a todos se revelarem. A tensão se transformou em apoio. O olhar de Vitor já não era de desdém. Ele parecia perder o controle da situação. Essa sua bravata não vai mudar a percepção das pessoas, ele insistiu, mesmo com a voz vacilante. Não se trata de mudar a percepção de ninguém, e sim de elevar a nossa. A arte é uma ferramenta poderosa, Vitor. Eu a usei para me libertar, e agora quero que todos sintam isso. Se conseguir fazer uma criança sorrir ou fazer alguém perceber sua própria beleza em meio à bagunça, então eu ganhei. Tomás, cheio de emoção, observou as crianças repetindo as palavras de Clara com entusiasmo. Elas estavam carregadas de coragem, vibrando em uma sintonia comum. A energia era contagiante e ele mal conseguia conter um sorriso ao ver Clara brilhar em sua essência mais pura. Mas Vitor não desistiu. Sua expressão encontrou um novo nível de ironia. Então você realmente acredita que pode inspirar esses pequenos? Você está cega, Clara. O mundo é cheio de pessoas que não querem mudar, que não se importam. Clara respirou fundo, encarando, e talvez haja uma verdade em suas palavras. Existem aqueles que não querem transformar suas histórias. Mas e se eu puder mudar apenas a vida de um deles? Então, eu estarei fazendo algo real. Um murmúrio de apoio foi levantado entre a plateia, as crianças agora se manifestando. A mensagem finalmente havia penetrado além das paredes da desconfiança. A arte de Clara era mais do que uma exposição, era um manifesto de transformação. E então, em meio à clamorosa força do momento, algo inesperado aconteceu. Clara olhou diretamente nos olhos de Vitor e disse, agora que você despertou a verdade em mim, talvez seja a hora de você encarar a sua também. A atmosfera carregava um novo peso, uma expectativa palpável. O coração de todos estava na gola da camisa, e a plateia aguardava uma resposta. Vitor hesitou, a expressão dele se transformando em uma mistura de insegurança e desafio. Mas ali, no espaço iluminado por coragem e esperança, Clara lembrou-se de que a verdadeira arte não deveria ser apenas sobre belos objetos, era uma declaração de vida, uma aceitação. E ela estava pronta para levar o próximo passo, independentemente de como Vitor reagisse. Que parte da sua história você realmente não quer que revelemos, Vitor? O que viria depois? Clara sentiu que a resposta poderia mudar tudo, e o silêncio na sala aguardava, uma tempestade prestes a desabar. Vitor piscou várias vezes, tentando reunir os pensamentos que chilreavam em sua mente. Aquela pergunta de Clara havia quebrado sua armadura e, por alguns instantes, a arrogância dele desapareceu. Ele olhou para as crianças, que agora observavam com curiosidade, como se esperassem uma mágica acontecer. Elas não eram apenas espectadores, eram um reflexo da sua própria infância, cheia de sonhos e incertezas. Você realmente acha que eu teria algo para compartilhar? O tom dele era cético, mas a insegurança o traía. As crianças começaram a murmurá-lo, e isso gerou um eco de apoio, e Clara soube que tinha que empurrá-lo um pouco mais. Vitor, todos nós temos algo dentro que tememos mostrar. Por que não liberar essa verdade? Não precisa ser grande. Pode ser apenas um pequeno fragmento. Clara se deu conta de que não estava apenas tentando ajudar Vitor, estava abrindo uma porta para ele, um convite para que ele se permitisse ser vulnerável. A sala parecia se concentrar em Vitor, que passou a fitar o chão. Ele estava travado, lutando contra um turbilhão de emoções. Você não entende, Clara, ele finalmente disparou, a voz alta, então desacelerando, as coisas que eu fiz, as decisões que tomei, não são dignas de compreensão. O silêncio na sala era quase ensurdecedor.
Clara viu as faíscas de raiva e dor na expressão de Vitor e lembrou que a transformação era um processo dolorido. Nem sempre precisa ser sobre dignidade, Vitor. É sobre aceitar-se, mesmo quando parece impossível. O olhar dele se suavizou, como se uma sombra se dissipasse. As crianças, sentindo a mudança, começaram a se aproximar, curiosas e esperançosas. Uma delas, uma garotinha de tranças, gritou: "Eu quero ouvir. Me conta um segredo, Vitor." Um sorriso tímido brotou nos lábios dele, como uma flor negando a tempestade. Ele respirou fundo, e Clara sentiu que era o momento certo para encorajá-lo ainda mais. Talvez seja esse o primeiro passo que você precisa dar, compartilhar um pouco de sua história. Às vezes, contar uma verdade serve mais para nos libertar do que para ferir. Vitor olhou para Clara, e seus olhos agora carregavam um brilho diferente. Um brilho que se assemelhava à incerteza, mas com um toque de curiosidade. "Vocês todos se importam com o que eu tenho a dizer?" A voz estava mais suave, quase vulnerável. "Sim", gritaram as crianças em uníssono, como se estivessem vivenciando uma mágica coletiva. Ele fez uma pausa, e Clara percebeu como aqueles momentos significativos criavam conexões. "Houve uma época em que eu não me importava, eu só queria vencer. O que não percebi é que, para vencer, eu destruí relacionamentos. Deixei pessoas para trás. E, sabe, até hoje eu luto para não me sentir um impostor." A revelação caiu como uma correnteza na sala. As crianças ouviram cada palavra, absorvendo a dor nas emoções de Vitor e se unindo a um relato de superação. Clara ficou emocionada, sentindo que aquela expressão genuína estava afetando não só a vida de Vitor, mas a deles também. "Vi que a verdadeira vitória não está no sucesso, mas nas pessoas que nos cercam, nas conexões que criamos." Ele continuou, a voz mais firme agora. "Talvez eu tenha perdido tempo, mas não quero mais ignorar minha história." As palavras dele prenderam Clara. Era uma mudança extraordinária, um ressoar de vulnerabilidade compartilhada que a sala nunca esqueceria. Os aplausos começaram a subir, e o clima estava carregado de esperança. Mas então, algo mais forte interrompeu a celebração. O celular de Vitor vibrou no bolso, e ele olhou rapidamente, um pânico atravessando seu rosto. Eu tenho que atender", disse, apressando-se para sair da sala. Clara também se sentiu desestabilizada. A transformação de Vitor parecia não tê-la surpreendido o suficiente. De repente, aquela vulnerabilidade estava prestes a ser deixada para trás. Ela olhou para as crianças, que agora ficavam mais confusas a cada segundo. E diretamente para Tomás, que havia se movido para mais perto dela. "Tomás, será que conseguimos fazer com que ele volte?" A oportunidade foi longa demais para ser interrompida. Clara disse, a preocupação ecoando em seu coração. E, enquanto Vitor se afastava, Clara percebeu que o momento de transformação estava na reta final, mas o futuro deles ainda era um mistério perigoso. Conseguiriam trazê-lo de volta antes que ele escapasse para sempre? Com o peito apertado, Clara esperou a resposta de Tomás. O que viria a seguir? Tomás olhou para Clara, os olhos cheios de determinação. "Vamos atrás dele, Clara. Precisamos fazer isso agora." Ele mal terminou a frase e já estava saindo da sala, levando Clara consigo. O grupo de crianças ficou em silêncio, seus rostos refletindo a confusão e a preocupação. Enquanto corriam pelos corredores, Clara tentava não pensar no que poderia estar esperando por eles. O coração dela batia descompassado. A revelação de Vitor havia deixado uma marca. Ele parecia tão perto de um novo começo, e agora estava prestes a fugir de novo. "Tomás, o que vamos dizer a ele? E se ele não quiser voltar? Precisamos mostrar a ele que estamos aqui." O que ele compartilhou foi importante, e não pode acabar assim. Tomás estava focado, mas as incertezas pareciam pairar no ar como uma nuvem pesada. Finalmente, chegaram à saída. O ar fresco os atingiu como um soco no estômago, e Clara olhou ao redor, procurando por Vitor. Ele estava encostado em um carro, falando ao telefone. A expressão dele parecia tensa, como se estivesse em uma batalha interna. Clara hesitou.
Era aquele mesmo Vitor que acabará de abrir seu coração para as crianças? Diz algo, Clara. Tomás incentivou, colocando a mão em seu ombro. Ela respirou fundo, as palavras estavam na ponta da língua. Vitor! A voz dela ecoou pela noite, chamando a atenção dele. Ele olhou para eles, e os olhos mostraram uma mistura de surpresa e alívio. Eu estou ocupado, ele disse, tentando se desviar da situação. Não, você não está. Você estava se abrindo. Não pode simplesmente ir embora depois de tudo isso, Lero exclamou, seus sentimentos tomando conta. As crianças precisam de você. Você precisa de você mesmo. A expressão de Vitor mudou, como se uma barreira estivesse começando a se quebrar. Ele olhou de volta para o telefone, hesitou e finalmente desligou, o gesto parecendo mais significativo do que qualquer palavra que poderia ter falado. Clara, ele começou, mas não sabia o que dizer. Estamos todos aqui, esperando por você, completou Tomás, dando um passo em direção a ele. A história não termina no momento que você desiste, Vitor. Estamos em um ponto da narrativa onde a transformação acontece. Os olhos de Vitor se encheram de lágrimas, e ele se permitiu sentir aquela vulnerabilidade novamente. Eu não sei se posso continuar, disse ele, a voz trêmula. Às vezes, seguir em frente é o que mais assustador, Clara disse suavemente, mas saiba que você não está sozinho. Nós estaremos aqui para você, não importa o que aconteça. Ela deu um passo mais perto, estendendo a mão como um convite. O silêncio entre eles era cortante, mas cheio de esperança. Finalmente, Vitor respirou fundo e, com um misto de gratidão e insegurança, aceitou a mão de Clara. Talvez seja hora de enfrentar o que deixei para trás, ele murmurou, quase como uma promessa para si mesmo. As crianças, aos poucos, começaram a aparecer, uma por uma, ainda curiosas e esperançosas. Clara sorriu para elas, percebendo o impacto que o momento estava causando. A conexão entre todos estava mais forte do que nunca, como uma corrente que não poderia ser quebrada. Agora que você voltou, Clara começou, vamos nos reunir e falar sobre o que podemos fazer a partir de agora. O que você aprendeu pode ajudar não só a nós, mas a um monte de outras pessoas também. Mas Vitor hesitou novamente, a dúvida voltando a brilhar em seus olhos. E se, no fundo, eu ainda for aquele cara que destrói tudo? O que eu posso oferecer? O grupo inteiro respirou fundo, sentindo a carga da pergunta ecoar. Clara olhou para as crianças, um misto de esperança e resolução iluminava seus rostos, enquanto ela se preparava para responder. Às vezes, é exatamente desse lugar de escuridão que uma luz pode nascer. Você está pronto para descobrir como? A resposta de Vitor estava prestes a mudar tudo. O que ele encontraria naquele momento decisivo? Os olhos de Vitor pareciam vagar pela escuridão da noite, como se buscassem respostas em lugar nenhum. O peso da dúvida o arrastava para baixo, e Clara percebeu isso. Ela se aproximou ainda mais, tentando captar a luz que ainda brilhava no fundo do coração dele. Vitor, escuta, ela começou, com a voz suave e firme ao mesmo tempo. Ninguém aqui espera que você seja perfeito. A única expectativa que temos é que você esteja presente, agora. Pode ser difícil, mas sabemos que você tem algo especial dentro de você. Ele olhou para as crianças, seus rostos refletindo um misto de esperança e ansiedade. Clara sentiu a energia da expectativa fluir através do grupo. As crianças não viam um homem quebrado diante delas, viam um potencial que poderia se transformar em algo belo. É como um quebra-cabeça, Clara continuou, cada peça que você já contém é única. Agora, você é parte desta história. Vamos juntos encaixar as peças restantes. Vitor respirou fundo, e uma leve centelha de determinação brilhou nos olhos dele. Certo, eu quero tentar, ele disse, quase como se estivesse se convencendo. Mas como? Como posso fazer isso? Alguma ideia? Tomás, que estava quieto até então, deu um passo à frente. Você pode nos guiar. Você tem experiências que nos podem ajudar. Você passou por muitas coisas que a gente nem imagina. Vamos nos reunir e criar um projeto juntos. Um projeto que ajude não só a nós, mas também as pessoas que enfrentam as mesmas lutas.
As crianças passaram a se agitar, murmurando umas com as outras, animadas com a ideia. Vitor sentiu um calor crescer dentro dele, como uma esperança finalmente começando a tomar forma. Um projeto, ele repetiu, lidando com a nova possibilidade. Talvez algo, envolvendo histórias. Compartilhar experiências? Quem sabe até mesmo ajudar umas pessoas que estão na rua, exatamente isso. Clara respondeu, seus olhos brilhando. Podemos formar um grupo de apoio, uma espécie de rede. As crianças podem trazer suas histórias, e você pode contar a sua. Acredito que, ao falarmos, podemos curar uns aos outros. Vitor deixou as palavras dela ecoarem. Ele não sabia se estava pronto para abrir o coração mais uma vez, mas a ideia de se conectar com aquelas crianças era algo que o atraía. Sabe, ele disse, sua voz mais confiante, eu sempre pensei que minha história acabava em capítulos sombrios. Mas, agora, ouvindo vocês, sinto que pode haver mais páginas a serem escritas. O entusiasmo começou a contagiá-lo, e para sua própria surpresa, um sorriso começou a se formar. A conexão estava se desenvolvendo, como uma planta que brotava na terra, buscando luz. Mas, entre essa nova luz, uma sombra ainda pairava ponto antes que as crianças pudessem festejar a ideia, uma figura surgiu da escuridão, interrompendo o crescente júbilo. Era um homem de blazer, com um olhar firme. Ele se aproximou, carregando uma aura tão pesada que fez todos se calarem. Vitor, disse ele, com uma voz que soava como um aviso. Você não pode apenas se afastar agora. Há um preço a se pagar por suas escolhas. A tensão no ar mudou instantaneamente. Vitor paralisou, o foco agora voltando-se para o forasteiro que havia interrompido seu momento de redenção. Todos estavam em expectativa, o clima mudando de esperança para incerteza em um piscar de olhos. Quem é esse cara? Tomás sussurrou para Clara, enquanto seu coração pulsava forte. As perguntas pairavam no ar, e cada olhar recaía sobre Vitor, que agora parecia se dividir entre o que desejava e o que temia. A voz do homem ressoou novamente. Você realmente acredita que pode sair impune? O passado sempre tem um jeito de voltar e de cobrar o seu preço. O que Vitor faria agora? Estaria ele realmente preparado para enfrentar o que estava prestes a chegar? A dúvida habitava o peito de todos, e o próximo passo ainda era incerto. A transformação estava a um passo, mas aquele intruso tinha o poder de mudar tudo novamente. As crianças observavam com expectativa, esperando que Vitor tomasse a decisão que poderia mudar suas vidas. E agora? A pergunta pairava no ar, esperando por uma resposta. Vitor sentiu a pressão aumentar como uma tempestade se formando. O homem à sua frente emanava uma confiança ameaçadora, como se fosse a personificação de um passado que ele tentava deixar para trás. A plateia de crianças, até então cheia de esperança, tornou-se um eco de ansiedade, e as palavras do homem reverberaram em suas mentes. Você não pode apenas se afastar agora. Vitor tentou reunir suas ideias, mas a confusão e o medo pareciam se entrelaçar em sua mente. Ele olhou para Clara, que estava ao seu lado, e viu a determinação em seu olhar. Aquela mulher, transformando lixo em arte, lutando por um futuro melhor, era seu impulso. Mas o que o homem queria com ele? Você ainda tem dívidas não pagas, Vitor, o homem continuava, sua voz cortante como uma faca. As consequências de suas ações estão em jogo. Não pense que pode ignorar isso. A tensão cresceu. A figura se aproximou ainda mais, cada passo pesado como um prenúncio de algo terrível. Chega! Clara gritou, seu coração acelerado. Você não tem o direito de ameaçá-lo. Ele é mais do que seu passado. A força em sua voz reverberou, iluminando a sala com determinação. Tomás se aproximou também, colocando-se à frente de Clara. O que quer que ele tenha feito, já está entre nós. A decisão de mudar é do Vitor, e ele não está sozinho nessa. As crianças se aproximaram, formando um círculo protetor ao redor de Vitor. Olhos pequenos e esperançosos lançavam olhares desafiadores para o homem, como se dissessem, não mexa com ele. O coração de Vitor se aquecia à medida que ele via a solidariedade dos pequenos.
Aquela energia verdadeiramente contagiante era a força que ele precisava. Essas crianças podem não saber de tudo o que eu fiz, mas elas acreditam em mim, Vitor declarou, a voz agora firme. E, mais importante, eu quero acreditar em mim também. Ele olhou para o intruso, sentindo que finalmente estava começando a se reconectar com a realidade que havia esquecido. O homem trocou um olhar desdenhoso, mas algo em Vitor havia mudado. Está mesmo disposto a enfrentar as consequências? Ou será que vai recuar diante de um pouco de pressão? O homem desafiou, mas Vitor não recuaria mais. Eu estou aqui para enfrentar meu passado, ele respondeu, cada palavra soando como um novo compromisso. E, se preciso, lutarei por isso ao lado dessas crianças e da Clara. A força nas palavras ressoou e a atmosfera começou a mudar. Se não for agora, quando será? Clara acrescentou, seu olhar penetrante fixo na figura. Todos temos algo que gostaríamos de mudar, algo que queremos encarar de frente. O importante é ter coragem. A energia de Clara inspirou todos presentes, fazendo com que o homem parecesse um pouco mais distante. O intruso hesitou. Então, num movimento inesperado, ele sorriu, um sorriso que misturava escárnio e aprovação. Coragem é algo raro de se ver, especialmente em alguém como você. Mas a vida não é tão simples, Vitor. Nenhuma vida é simples, Vitor respondeu, agora ciente de sua força. Mas significa algo. A mudança não acontece da noite para o dia, mas é precisamente nessa luta que encontramos nosso verdadeiro eu. As crianças começaram a aplaudir, um som tímido que crescia em intensidade, envolvendo a sala com um calor revigorante. As mãos pequenas batiam em um ritmo esperançoso, e a energia compartilhada era palpável. Com aquilo, o homem percebeu que a narrativa estava mudando e que a força do grupo agora era inquebrável. Você realmente acha que pode reescrever sua história? Ele perguntou, já menos seguro. A pressão parecia ceder. Sim, e já está acontecendo, respondeu Vitor, olhando para as crianças que o cercavam. Eu não posso mudar tudo o que fiz, mas posso fazer as escolhas corretas agora, e é isso que vou fazer. O olhar desafiador do homem parecia perder força. Ele deu um passo para trás, percebendo que a verdadeira mudança estava em curso, e sua influência estava se diluindo rapidamente. Com um último olhar desconfiado, ele finalmente se afastou, sua expressão misturando o desdém e uma certa confusão. Então faça isso, Vitor. Mas lembre-se, sempre haverá uma sombra ao seu lado. Enquanto ele se retirava, Clara e Tomás se aproximaram de Vitor, o apoio deles inabalável. Você é mais forte do que imagina, Clara sorriu, sua voz cheia de alegria. Estamos com você. O coração de Vitor pulsava, agora pleno de determinação. As crianças estavam ao seu lado, e a ideia de um futuro diferente não parecia mais um sonho distante, era uma realidade em construção. Juntos, decidiriam criar as pontes necessárias para conectar as experiências de vida e transformar as gerações que viriam a seguir. A nova história estava se revelando diante deles, cheia de potência e beleza, uma ode à transformação e à união. Vitor sabia que o caminho seria difícil, mas finalmente, tinha as pessoas certas ao seu lado. Era a hora de reescrever não apenas sua narrativa, mas a de todos ao seu redor. E assim, em meio a risadas e apreensões, uma nova era começava. Era um ciclo de transformação que prometia não apenas resgatar vidas, mas dar vida nova a tudo que um dia foi considerado sem valor. E para tanto, cada uma daquelas crianças, cada um deles, se tornaria parte dessa história. Um novo dia surgia, e com ele, a esperança de que o lixo poderia sim se transformar em arte tanto pela mão de Clara quanto pelo futuro que juntos estavam começando a construir. E é nesse ímpeto de emoção e transformação que pedimos que você, leitor, faça parte dessa jornada com a gente. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionais que preparamos. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar nosso conteúdo a alcançar mais corações. Comente suas reações e teorias sobre este final, queremos ouvir tudo. E por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão poderosa e transformadora. Este é o momento de mostrar seu apoio e fazer parte dessa comunidade de transformação. Não espere nem mais um segundo.